Então quer dizer que você gosta de jogos de sobrevivência? Jogou Don't Starve, Valheim, Raft e principalmente The Forest? Então talvez você vá gostar muito de Mad Island. E Mad Island é um jogo de survival repleto de coisas como crafting, exploração, construção, escavação, pesca e várias coisas de survival padrão com um tchan adicional, como a captura de criaturas e pessoas, combates, canibalismo, tortura, rentão e muito mais coisas. Além de uma história que avança à medida que você explora a ilha. O objetivo principal sendo escapar. Mas talvez essa não seja a única escolha. E sim, esse jogo é basicamente um The Forest com muita coisa perturbadora e bizarra, muita coisa gore e, é claro, o rentão. Tem que ter o rentão. A história dele é bem simples. Ela começa em um navio onde você e 4 amigos estão passeando de iate quando o barco acaba se batendo em pedras, causando um acidente catastrófico e afundando. E você acorda em uma ilha desconhecida, onde você encontra a outra protagonista da história. Sim, apesar de ser um jogo single player, você controla 2 protagonistas, um masculino e outra feminina. Sendo que a protagonista feminina você pode customizar como quiser, mudando suas características completas de corpo e, bom, tudo mais, né, que tem pra mudar. E enquanto você explora a ilha para coletar recursos e sobreviver, você tem que lidar com os nativos, que estão espalhados por toda ela e são inicialmente hostis, explorando durante o dia, e se eles te encontrarem, você vai ter que se virar. Bom, além deles serem seus principais inimigos, eles também são ótimas ferramentas, já que mais pra frente no jogo você consegue capturá-los e transformá-los em seus escravos, onde eles podem trabalhar pra você, fazendo parte do seu grande império. Basicamente, colonizador simulator. E bom, além disso, você tem toda a ilha pra explorar, que tem um mapa bem grande, e enquanto você faz isso, você vai encontrar outras pessoas enigmáticas, outras criaturas temíveis e ruínas antigas com vários segredos, onde existem quests para todos os gostos. Você tem a habilidade de trocar entre os 2 protagonistas a hora que quiser, craftar ferramentas, farmar comida e construir suas estruturas para se proteger de ataques e customizar sua casinha do jeito que você quiser. Afinal, o que seria de um jogo rentão de survival se não fosse fazer casinha? E bom, vamos lá para os lados positivos de Mad Island. Primeiramente, a progressão do jogo é bem interessante, principalmente as quests, que são divididas em 3 tipos. Primeiramente, as verdes, que podem ser feitas tanto pelo personagem masculino quanto a feminina. As quests azuis, que são pro personagem masculino. E as quests roxas, que são para a personagem feminina. Que eu acho algo muito interessante, já que isso reflete os 2 objetivos diferentes dos protagonistas, onde geralmente as quests da personagem feminina são mais voltadas para poder descobrir onde estão os amigos dela e salvar as pessoas, enquanto geralmente as do homem são mais voltadas a explorar a ilha, entrar em lugares mais perigosos e, é claro, fazer sacanagem. E já as quests verdes, elas não são exatamente de história, mas sim são para você destravar novas workbenches, novas receitas e coisas do tipo. Outra coisa interessante é o sistema de levels, e ambos os protagonistas upam de maneira independente. Então você pode jogar muito com a personagem feminina, que geralmente foi a que eu mais joguei, e fazer uma build totalmente diferente para o protagonista masculino. Os 3 atributos principais são força, vida e velocidade, mas você também tem várias habilidades que dão buffs diferentes e você pode upar, ou seja, você consegue customizar da forma que quiser. Outra coisa interessante são as mecânicas de sobrevivência, que são bem feitas. Dá pra comparar com jogos como Don't Starve e The Forest, onde você tem que comer, beber água, também cuidar para não ficar com frio à noite. E assim como no The Forest, você pode sim devorar as partes dos nativos, cometendo o famoso canibalismo. Não só isso, mas também dobrando a aposta do The Forest, onde além de você poder fazer as effigies, você ainda pode criar estações de tortura e execuções para impressionar os nativos e deixar toda a sua maldade à solta. Melhor ainda, como o jogo é sandbox, você tem a habilidade de criar e customizar a sua vila do jeito que você quiser, deixando tudo ao seu critério. Você quer ter uma vila repleta de corpos e várias nativas transformadas em brinquedos libidinosos? Vá em frente, sua escolha. Você quer ter uma vila bonitinha, cheia de jardins e coisas fofas?
vá em frente, sua escolha também. Apesar do jogo ser extremamente bizarro e perturbador, ele é mais focado em ser bobo e não ser tão levado a sério assim. Diferente de Lona, por exemplo. E bom, além das quests serem interessantes, o jogo também tem bosses. Isso mesmo, além dos inimigos padrões, você tem os inimigos mais poderosos, que são uma ameaça direta a você, e você deve derrotá-los para poder seguir em frente na história. E o primeiro deles é o líder da tribo nativa, é um maluco gigante com 2 garotas amarradas nas suas costas com corda, e ele usa ela como um porrete batendo ela no chão. Mas não só isso, ele também come ela naquele sentido para se healar. É insano, mas também muito criativo. E bom, outra coisa também válida de ser citada é que, com a protagonista feminina, se você perder para a maioria dos bosses, você vai ter cenas rentão, onde geralmente ela vai sofrer alguns tipos de punições por perder o combate. Então, se for pesado demais para você, ou deixe ela na base ou nem joga o jogo, porque tem muito disso por aqui. Afinal, assim como Demonofobia, esse jogo também é Riona, então pode ter certeza que as mulheres vão sofrer das maneiras mais criativas que você pode imaginar. Também, como eu mencionei, o mapa do jogo é bem grande e é dividido em vários biomas diferenciados. Isso mesmo. O principal que você vai ver é a floresta, mas não só isso. Também temos pântanos, um deserto, planícies, florestas e também áreas subterrâneas, como por exemplo o Lixão dos Exilados. É um buraco de fim do mundo que você entra e chega nesse lugar bizarro que parece o do filme Abismo do Medo. Então, se você tem uma diversidade bem grande de locais para explorar e coletar recursos novos, liberando mais receitas de craft. E bom, outro ponto positivo são os bosses do jogo, que são bem interessantes. O primeiro, talvez você vai encontrar, seja o líder dos nativos que eu mencionei. E ele é bem de boa, ele só tem alguns golpes que são bater a menina presa em suas costas no chão com um porrete, chutar, e ele também lança um Hadouken de energia, que não faz sentido, mas beleza, a gente aceita. O cara simplesmente tem energia mística e lança poderzinho. Em outro lugar, na Caverna das Aranhas, você vai encontrar o Spike, que é o boss aranha, que é bem interessante. Ele tem alguns golpes melee, onde ele tenta te dar uma mordida, mas fora isso, ele fica jogando teia e também outras aranhas em você para atrapalhar na luta e fazer ficar mais difícil. Mas ele não é muito difícil não, já que ele é um boss de começo do jogo e ele meio que só tem um golpe de dano, então não é nada muito surpreendente. Nas florestas do começo do jogo, nós podemos encontrar ele, o Pé Grande, que tem uma força absurda e é capaz de causar muito dano, mas ele é muito lento. Ele apenas dá socos e chutes, mas é muito fácil de desviar e acabar derrotando ele. E um ponto engraçado é que você pode até mesmo domá-lo, coisa que eu só fui descobrir depois de vencer a luta contra ele, causando a sua morte. E bom, seguindo pro pântano, nós também temos uma grande planta carnívora como inimigo, que fica spawnando vários cipós para lhe bater, e para derrotá-lo você tem que matar as suas plantinhas que spawnam ao redor da arena, desviando dos tentáculos para não levar porrada. Também temos o boss, o lobisomem, que é bem rápido e faz vários ataques para uma direção, e que pode te detonar bem rápido se você ficar parado tomando os hits. E bom, no deserto nós também temos o boss escorpião, centopeia, sei lá, que fica arremessando rajadas de laser contra você. E é uma luta bem interessante porque ele é difícil de derrotar e por aí vai. O ponto é que tem muitos inimigos interessantes para você enfrentar no jogo, e isso definitivamente é um ponto positivo. E outra coisa legal que você precisa se atentar são as invasões. Isso mesmo, quando você cria uma base, algumas patrulhas de nativos vão atacar frequentemente. E essas patrulhas vão invadir sua base e tentar matar quem estiver por lá. Principalmente se você tiver nativos capturados, eles vão sequestrar as suas waifus e levar elas embora. E aí, meu amigo, aí você libera o Doom Slayer em cima deles e mostra pra eles quem é que manda, porque ninguém passa a mão nas suas waifus além de você. E quando você estiver banhado pelo sangue dos seus inimigos e o corpo deles estiver no chão, você tem várias opções após derrotar o primeiro boss, onde você libera a mesa de carne, onde você pode craftar várias coisas com carne dos seus inimigos. Detalhe engraçado, você pode arrancar a salsicha dos homens e dá pra fritar e comer.
Não sei porque eu quis falar isso, mas dá pra fazer, então ponto positivo, eu acho. Mas tudo bem, vamos dar uma jogada pra ver como é o jogo. Na intro nós somos apresentados aos outros personagens amigos da nossa protagonista, que se chama Iona. A Iona em si é aquela personagem fofinha, gentil e gente boa. Garota padrão de anime. Nós conhecemos o Takumi, que é esse gordo pervertido, e ficou rico com criptomoeda e decidiu levar todo mundo para um passeio nesse barco assim comprado. Nós temos a Reika, que é a patricinha gostosuda, padrão de qualquer tipo de mídia, e ela namora com o Keigo, que é o maromba padrão de qualquer mídia genérica por aí. E a gente também tem a Nami, que é a meninazinha nerdzinha e inteligente, que no geral são personagens bem genéricos. Depois que o barco bate, a Iona acorda na beira da praia, se perguntando cadê todo mundo. E lá ela encontra o outro rapaz, que vai ser o nosso protagonista, e ele parece extremamente surpreso de ver ela ali, porque de acordo com ele tá na mesma situação, onde ele não sabe onde que ele tá na ilha, nem o que aconteceu exatamente com os amigos dele, apenas que eles foram levados por nativos e possivelmente foram de arrasta. Ele não viu nenhum dos nossos amigos e agora ele tá aqui na beira da praia esperando algum barco passar para ele pedir ajuda. E ele oferece ajuda para procurar seus amigos, mas de que alguém precisaria ficar aqui na beira da praia observando para ver se algum navio passa para eles poderem pedir ajuda. E é por isso que nós temos os dois protagonistas e eles podem ficar trocando a gameplay entre si. E bom, logo o jogo começa e como um jogo de survival, nós vamos pegar o máximo de coisa possível pelo mapa. Sejam galhos, pedras, arbustos, frutinhas, tudo que for coletável, você vai coletar. Afinal, no começo do jogo, você tá com sede e com fome e não vão ter recursos fáceis para você pegar a princípio. Então, vamos pegar principalmente essas frutinhas de arbustos, comer tudo e ficar suave. E depois de construir as ferramentas iniciais, você vai continuar coletando recursos enquanto explora mais a ilha. Eventualmente você vai upar e rapidinho você pega o jeito de jogar o jogo. E bom, chega de falar de coisa boa, vamos falar agora da parte pesada do jogo. Por que que esse jogo é perturbador? E bom, assim como Lona, boa parte do rentão desse jogo é feito de maneira não consensual. Principalmente quando você tem uma protagonista que, quando ela perde a maioria dos combates, existem cenas dela sendo, por basicamente todos os bosses e inimigos do jogo que você vai enfrentar. Incluindo, mas não limitado, a ser comido pelo pé grande por um lobisomem que vai te espancar e te fazer você testemunhar o abraço da natureza no seu interior, digamos assim. E apesar de não ser tão ruim quanto Lona, cada cena dá sim um pouquinho de dano de sanidade. E bom, isso não vale só pra nossa protagonista, pois muita crueldade pode ser feita com as nativas também. E isso vai desde o personagem masculino invadindo as tendas onde as nativas dormem e fazendo coisas libidinosas com elas, desde escravidão, tortura e muito mais coisas que você pode fazer. Principalmente os monstruários, onde você pode colocar as nativas capturadas em várias poses, com espinhos as atravessando e coisas do tipo que não são muito legaisinhas de fazer não. E não é só o protagonista que pode fazer coisas, e a protagonista que pode sofrer coisas. Como o próprio nome do jogo diz, é uma ilha insana, onde não tem lei. Então, a maioria dos NPCs também tem seu lado monstruoso. E um exemplo disso é uma das quests que você faz com a personagem feminina. Ao explorar a ilha, você encontra ao longe os seus amigos, a Reika e o Keigo. Eles vão estar fazendo algumas libidinagens que você pode interromper. E se você os interromper, eles vão correr para outro canto e você seguindo vai acabar chegando numa cena onde eles encontram outro amigo, o Takumi, aquele gordo pervertido do bar. E ao invés de ajudá-los, o Takumi dá um golpe de taser no Keigo e na Reika, derrubando eles, e ele tenta fazer libidinagens com a menina, coisa que você pode, felizmente, impedir, iniciando assim uma boss fight. E é claro, é bem de boa porque o Takumi é patético. Ele mal consegue ficar de pé e lutar com você, é só ficar dando umas voltinhas e depois descer o cacete nele que ele perde muito fácil. E é claro, ele vai fugir que nem um covarde depois de você derrotar ele, deixando assim você resgatar os seus companheiros, pelo menos por enquanto. E bom, o rentão também não é exclusivo para essas formas mais macabras. Na verdade, como protagonista masculino, você pode seduzir as companions para elas virarem suas namoradas. E a primeira é a Reika. Depois de fazer a quest dela, ela vai terminar o relacionamento com o maromba lá,
Se você interagir, ficar conversando, dançando com ela, você pode aumentar a sua intimidade, a sua paixão, digamos assim. E quando você tem o suficiente, você pode pedir ela para ter um relacionamento. E caso você faça, você deve conversar com o ex dela para mostrar quem é que manda num pedaço. E depois de uma luta, não é das mais difíceis, você finalmente conquista o direito de ter essa waifu para você. E nós também temos diversidade. Afinal, uma das companions e parceiras que você pode ter no jogo é uma sereia, que fica em uma ilha na parte ao sul do mapa, e você precisa de um bote para chegar lá. E dessa vez você precisa fazer um sutiã de conchas do mar na cor do arco-íris. E esse presente você vai entregar para ela quando você encontrá-la. Hoje então você vai pegar uma vara de pesca, você vai pescar o sutiã dela e ela vai atrás de você para tentar pegar de volta. E aí, ops, acontece que ela escorrega e acidentalmente cai com os peitos no meio das suas partes. Oh meu Deus, como isso aconteceu? Que grande acidente. E bom, depois das relações você pode entregar o presente para ela e aí você vai conquistá-la. E também nós temos uma boss, que é uma gigante, e é uma luta bem difícil, mas quando você derrota, ao invés de matá-la, você pode esperar até aparecer uma opção de mandar um charme pra cima dela. E aí você vai elogiar ela, e ela vai ficar feliz, e aí você começa um relacionamento ali mesmo. E a gigante é, claro, a minha personagem preferida. Ela é forte pra caralho, ela é linda, e você pode vestir ela de maid, que faz ela virar a coisa mais linda do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você tá afim do jogo pela parte rentão, ele tá bem garantido e você vai ter uma boa surpresa com ele. Além das partes mais pesadas do jogo, o jogo tem sistemas como gravidez. É telona de novo, cara. De novo um sistema de gravidez no jogo rentão que eu jogo. Por quê? Onde você pode basicamente multiplicar a sua tribo. Ou não, porque você tem poções que fazem abortos, sim, porque o jogo já não estava leve o suficiente. Além disso, você pode colocar as mulheres que pariram recentemente em uma daquelas máquinas de ordenha para tirar leite delas, o que é simplesmente bizarro. E as partes mais pesadas do jogo e também para a história são quando você finalmente chega no laboratório. Sim, esse jogo tem uma parte de laboratório onde experimentos eram feitos com as nativas. Inclusive você encontra um boss muito bizarro, que é um velho, que transforma as nativas em seus brinquedos. São basicamente nativas sem os braços, sem as pernas, que aí tem uma coleção delas. Pior ainda, se você tiver com a protagonista feminina, a Yuna, e você perder, você tem uma cena dele te transformando numa dessas. E é muito bizarro. Se você derrotar ele, ele cai dentro das máquinas e acaba virando uma das suas próprias criações. O que é muito bem feito. E bom, eu acho que eu já me estendi o suficiente. Mad Island é um jogo que eu achei, na minha opinião, muito bom, muito divertido, muito diferente de outros rentão que você tem por aí. E aqui a gente valoriza isso, a gente valoriza coisas novas. E um survival rentão extremamente interessante, com mecânicas funcionais, divertido, leve, engraçado, mas também muito bizarro e perturbador, do jeitinho que a gente gosta. Você pode encontrar ele na Steam, onde ele tá meio carinho, meio salgado, mas de vez em quando entra na promoção. E se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como esse e também de compartilhar com um amigo para ele ver a putaria que é essa. Novamente, muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo. E falou!